E aí, beleza? Vou te ensinar a fazer esse efeito muito legal usando apenas HTML e CSS. Vem comigo. Começando aqui, vamos mexer no nosso HTML. Criei um arquivo chamado index.html. Vamos criar aqui nossa estrutura do HTML. Só vou mudar aqui para ptbr. Você não viu como é que foi isso aqui? É simples. HTML5. Dou um tab, estou usando o Visual Studio Code, então ele me ajuda com isso daqui. Vamos colocar a linguagem ptbr e o título do nosso arquivo capa FIFA 21. No nosso body a gente só vai usar uma div com a classe game. Vamos criar essa div e simples assim. Aqui eu tenho duas imagens, a capa, a frontal do game e a parte lateral ali da capa do jogo. Só tem essas duas imagens. Vamos mexer no nosso estilo agora. Deixa eu só fazer o link aqui. Nosso style CSS. Agora vamos começar a mexer nas propriedades do nosso CSS. No body, como eu quero que a capa do jogo fique centralizada na minha página, então eu vou colocar um display flex. Vou colocar Justify Content Center e Align Items Center. Vou mudar também Background Color, um pouquinho acinzentado. Vou colocar também que o tamanho mínimo da altura do meu body vai ser 100 VH. Agora vamos mexer no nossa tag na div game. Na div game, vamos colocar um background image. Vou passar aqui a URL, a nossa capa PNG. Antes do background aqui, eu quero colocar logo o tamanho. Width, eu vou colocar 400 pixels de largura. E a altura, eu vou fazer um cálculo que eu vou pegar os 400 pixels que eu fiz da largura e multiplicar por 1.4. Ele fica mais ou menos nessa proporção. Fica diferente da capa, porque aqui ainda falta uma propriedade, colocar background size cover, daí ele ocupa toda a minha área. E por enquanto só. Depois a gente volta e mexe mais coisas aqui. Agora eu quero colocar a lateral da minha capa, aquela imagem da lateral. Vamos selecionar aqui a div game novamente. O pseudo elemento before. Content, vamos colocar aqui vazio. Position absolute. A background, colocar o background image, vamos colocar o URL. E lateral.png, que ainda não vai aparecer aqui. Vamos mexer na largura, width 45 pixels e a altura eu quero 100%. Pode ver que já apareceu aqui a imagem. Agora a gente vai girar essa imagem de forma que ela fique como se fosse mesmo a lateral, um efeito ali 3D, a lateral da capa. Então, para isso, vamos mexer primeiro Transform Origin. Vamos dizer que a origem da rotação vai ser a esquerda. Então, Left. E agora a gente vai aplicar um Transform Rotate Y. Eu quero que ele rotacione no eixo Y quanto? Menos 90 graus. E que também eu vou fazer aqui um Translate de menos 100%. Vamos primeiro fazer o efeito de quando pôr o mouse em cima da nossa div game para fazer aquela rotação bem bacana. E para isso também é muito simples. Vamos selecionar aqui game, over. Então quando eu passar o mouse por cima da imagem,
é para fazer o efeito. Então a gente usa o Over Transform, Rotate. Agora vamos fazer a rotação no eixo Y de 45 graus e o Translate Y de menos 45 pixels. Já está fazendo o efeito, mas não é o efeito desejado ainda. Vamos mudar mais algumas coisas aqui. Aqui na Tag Game, vamos colocar mais uma propriedade, que é o Transform Style. Transform Style, vamos pedir para Preserve 3D. Passar o mouse aqui em cima, ele já muda um pouco, já muda alguma coisa. Vamos mexer mais. Vamos colocar em Transition .3s ou 300 milissegundos. Ele vai executar a transição, é o tempo de duração da transição. Então ela já começa a fazer um efeito aqui. Mas você pode perceber que o efeito parece que ele está achatando a imagem, e não é isso que a gente quer. A gente quer que ele tenha um efeito de como se fosse girando. Então a gente precisa aumentar a perspectiva do pai da nossa tag div. No caso aqui do HTML, o pai da nossa tag div é a nossa tag body. Então para isso eu aumento aqui essa propriedade perspectiva. Vou colocar aqui 800 pixels e eu acredito que já é o suficiente. E ó, que ele já me dá mais aquele efeito como se estivesse girando. Então a perspectiva é como se fosse uma profundidade para dar aquele efeito 3D, não fica achatando, ele fica, ó, o efeito já bem bacana. Vou comentar aqui essa linha, vou salvar só para ver a diferença, ó, achatando a imagem, não é isso que a gente quer. A gente aumenta a perspectiva e ele, ó, já dá aquele efeito legal. Vamos mudar aqui a lateral tá um pouco desalinhada aí. Vamos ajustar para que ela funcione normalmente também. Vamos colocar aqui o nosso background size over também, que daí ele vai ter, eu quero 45 pixels de largura e 100% da altura. Então aqui, quando eu coloquei o cover, ele já funcionou. Agora só para finalizar, vamos colocar uma sombra, um box shadow, um efeito de sombra aqui na capa para dar mais aquela visão 3D. Então é fácil. Para colocar a sombra box shadow, eu tenho algumas propriedades que eu tenho que passar aqui no box shadow. A primeira propriedade é a distância da sombra em relação ao eixo X. Então eu quero colocar aqui 10 pixels. A segunda é em relação ao eixo Y, eu também quero colocar aqui. Eu vou pôr nessa 20 pixels para você ver a diferença, depois eu mudo. A terceira aqui é o blur, é o desfoque. Tem uma quarta propriedade, que é o spread, que é como se fosse assim, o tamanho da sombra até que ela comece a desfocar. Eu vou colocar aqui também 20 pixels, vai ficar bem estranho isso. Por último, a gente coloca a cor aqui. Então pode ver aqui o efeito, como ficou. Então, lembrando, eu tenho 10 pixels no eixo X, eu vou colocar uma sombra mais escura aqui, preto, que é para perceber bem. Então aqui no eixo X eu tenho 10 pixels à direita, no eixo Y eu tenho 20 pixels, então é para baixo. O primeiro é o desfoque, é o blur, então se eu aumentar aqui para 20, ele fica um pouco mais desfocado. E o spread também, então se eu abaixar um pouco, diminuir, eu posso pôr 0 aqui inclusive, ou deixar em branco. Então eu tenho 20 pixels de desfoque, como se fosse um desfoque dessa sombra. Eu vou colocar aqui os valores para ficar legal. 10 pixels também. E a cor, eu vou colocar uma cor com transparência, um RGBA. Então vai ficar um preto com 0.3 apenas de opacidade. Então já deu um efeito legal aqui de sombra.
Tá parecendo que a capa tá ali levitando, né? Algo assim do tipo. Tá legal já. Vamos ver aqui, passando o mouse por cima. Só fazer um efeito agora, porque como ela tá erguendo um pouco, então vamos mudar a sombra quando colocar o mouse em cima para dar aquele efeito de levitação mesmo. Então vou copiar aqui a propriedade da sombra, vou colar aqui e vou alterar um pouco, aqui no caso na altura, só para você ver como fica. Ó, então ele já aumenta um pouco aqui a parte de baixo da sombra, só que como ele aumenta um pouco, ele distancia um pouco, vamos desfocar um pouco mais essa sombra. Vamos ver como fica. Ó, já fica um efeito melhor aqui. Vamos deixar um pouquinho mais clara também. Desfocar aqui um pouquinho mais. Então, dá aquele efeito que está distanciando. Então a sombra vai ficando um pouco mais clara. Então, aquele abraço. Fique com Deus.